Depois desse vídeo, é impossível você não saber argumentar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, aqui da Redação Gabarito, e hoje vamos falar sobre argumentação. Sim, esse negócio que muita gente acha que é impossível de fazer, acha super difícil, e na realidade hoje eu vou te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Mas antes, se você tá meio assim nervoso com o Enem, meio desesperado, porque falta uma semana, eu venho te falar que a Redação Gabarito lançou um e-book de modelos prontos, que tem modelos de desenvolvimento, de introdução, tem frases prontas, tem muita coisa para te ajudar na hora da redação. E custa, gente, só um preço simbólico, que é menos que uma pizza, que é R$ 24,90. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. E antes de eu falar tudo sobre argumentação aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque é muito importante, tem muito conteúdo sobre redação para te ajudar a tirar aquele 900+. Eu já fiz um vídeo sobre argumentação, porém eu senti a necessidade de atualizá-lo, já que é um assunto meio delicado, que os alunos têm muita dificuldade. Todo mundo acha que argumentar é super difícil, que você tem que estar com aquela inspiração divina para conseguir escrever. Mas deixa eu te contar um segredo, escrever não é inspiração, é técnica. Para começar, vamos entender o que são argumentos, né? Já que tem argumentação, argumentos, vamos entender o que é argumento. Você utiliza os argumentos para criticar e para comprovar a sua tese. Então, por exemplo, o exemplo clássico que eu sempre falo é que você está vendo alguém jogar lixo na rua e você tem que convencer aquela pessoa de que jogar lixo na rua é errado, já que essa é a sua tese. Mas você não pode simplesmente chegar naquela pessoa e falar, olha só, tá errado, né? Vamos parar com isso, para de jogar lixo na rua. Não vai funcionar. A pessoa não vai entender o que você quer dizer, não vai ver o porquê te respeitar, não vai ver o porquê atender o seu pedido, a sua tese. Agora, se você chega na pessoa falando, olha, não joga lixo na rua, porque isso aí vai poluir o meio ambiente, e olha só, tem várias consequências até para a sua saúde, é outro caso. Por quê? Você foi para um lado argumentativo, você trouxe exemplos, você trouxe o que você acha e também você trouxe algo para comprovar. Eu sei que falando assim tá meio abstrato, mas você vai ver um exemplo e você vai entender perfeitamente como que isso se aplica no Enem. Aí você pode estar estranhando, Dani, mas como assim minha opinião, minha tese? Eu posso falar o que eu acho? Não só você pode falar o que você acha, como você deve fazer isso. Eu sei que tem muita gente, até mesmo professores, que falam que não é para você colocar a sua opinião na redação do Enem. Sinceramente, não sei por que as pessoas falam isso. É a sua opinião ali. Só que você não pode colocar, eu acho tal coisa, eu penso tal coisa, eu sinto tal coisa. Não, não é a primeira pessoa, você não pode se colocar ali. Mas, por outro lado, você coloca marcas de expressões. Então, quando você fala, infelizmente, a poluição é uma realidade no Brasil, você está colocando a sua opinião, porque o infelizmente traz essa carga de autoria. Está expressando o que você sente, só que de uma maneira mais distante, sem você colocar a cara a tapa. Mas voltando aqui para argumentação. O Enem, ele pede que você faça um texto dissertativo argumentativo. Tem argumentação até no nome, não tem para onde correr, você tem que argumentar. E para te explicar, eu vou ser bem didática. Vamos começar com a estrutura da redação. Você provavelmente sabe que uma redação precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Essa é a base da tua redação. Porém, tem uma microestrutura, então dentro da introdução tem uma outra estrutura e dentro do desenvolvimento tem uma outra estrutura. Como vamos falar de argumentação, eu vou focar na parte do desenvolvimento. O desenvolvimento, como eu já disse, ele também tem a sua estrutura, então se divide em tópico frasal, contextualização e argumentação mais o desfecho. No tópico frasal, é onde você indica qual é o assunto daquele parágrafo. Então, quando você coloca, primeiramente, a falta de fiscalização contribui para a problemática, você está fazendo o tópico frasal. Você está indicando que aquele parágrafo ali é sobre a falta de fiscalização. A parte de contextualização é onde vem o famoso repertório. Você pode colocar um filme, uma música, um livro, a Constituição Federal, você pode colocar muita coisa, desde que sirva como um repertório legitimado. Agora, cuidado para não falar mais do repertório do que a argumentação em si, porque a argumentação é muito mais importante do que o repertório. E para finalizar o parágrafo de desenvolvimento, tem a argumentação mais o desfecho. A argumentação no Enem é bem simples, você só precisa explicar a relação entre a causa, o argumento que você escolheu, com o tema da redação. É só isso. Sim, é só isso. É só explicar. Quer ver? Bem prático. Vamos supor que o tema seja violência contra a mulher. Você vai explicar o que o machismo tem a ver com a violência contra a mulher. Vamos supor que o tema seja lixo eletrônico. Você vai explicar o que tem a ver o consumismo com o lixo eletrônico. É claro, gente, que eu estou fazendo um recorte, estou levando em consideração apenas o desenvolvimento. E para vocês entenderem bem direitinho, vamos ver um exemplo. Vamos começar um pouquinho antes do desenvolvimento, pegando só a tese que está na introdução. Veja bem. É uma redação do Enem de 2021. Isso, não.
O Enem de 2020, eu sempre me perco, gente, pandemia, acabou com as datas do Enem passado, tá? Uma redação nota 1000 do Enem passado. Isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Só para lembrar, o tema do ano passado foi o estigma associado às doenças mentais no Brasil. E aqui, nessa tese, como vocês podem ver, tem duas causas que apontaram. O que são essas causas? Na redação do Enem, eu já expliquei, né? Tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e também tem as microestruturas dentro de cada uma. Na introdução, para formar a tese, a gente tem que apontar duas causas, dois motivos para aquele problema ainda existir. E cada probleminha desse vai ser desenvolvido no desenvolvimento. Veja bem, nessa tese aqui tem duas causas que foram apontadas para o estigma ainda existir. A primeira causa foi a falta de informação correta sobre o assunto e a segunda é a carência de representatividade. Eu vou analisar aqui junto com vocês somente o primeiro parágrafo do desenvolvimento, para vocês entenderem melhor como funciona a argumentação. E esse parágrafo fala sobre a falta de informação correta. Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Até aqui é o tópico frasal, ok? Tá ali mostrando o que vai ser falado. Sobre essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtorno neurológico e não possuir o tratamento adequado. Até aqui é o repertório, quando você traz algo de fora para exemplificar e também para te ajudar na argumentação. Agora que vai começar a complicar um pouco, porque essa parte é considerada mais fácil, porque você bota o tópico frasal, depois o repertório. Agora que vem a argumentação. E como eu disse, a argumentação é você explicar a causa, ou seja, o argumento que você escolheu, e explicar a relação dessa causa com o tema da redação. Então aqui ela tem que explicar o que tem a ver a falta de informação com o estigma associado às doenças mentais. E é claro que para ficar melhor ainda, você utiliza o repertório. Você não pode simplesmente jogar o repertório lá e depois esquecer dele. Então, na realidade, você vai relacionar a causa com o tema da redação e com o repertório. Parece complicado, mas olha como é bem simples quando a gente faz a leitura de um parágrafo pronto de uma redação nota 1000. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população não lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedades, reforçando os estigmas antigos e criando novos. O que o autor fez? Falou, olha, a situação que acontecia com Vicente van Gogh acontece até hoje na realidade brasileira. E essa situação acontece porque não tem informação correta. E aí os estigmas antigos continuam existindo e ainda por cima se cria estigmas novos. Sim, é só isso a argumentação. Não é aquele bicho de 7 cabeças. E para finalizar o seu parágrafo, deixar ele bem bonitinho, bem fechadinho, para você ganhar bastante pontos, para você alcançar os 200 pontos na competência número 3, é legal você fazer um desfecho, trazendo alguma consequência. Por exemplo, aqui nesse parágrafo. Dessa forma, a ignorância contribuiu para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Ou seja, esse estigma que está sendo mantido graças à falta de informação prejudica os indivíduos e o coletivo. Vou resumir o que é argumentação e o que você tem que fazer no seu parágrafo de desenvolvimento. Vai fazer um tópico frasal, resumindo tudo que vai ser dito ali dentro. Vai trazer um repertório que agregue valor à sua argumentação e depois você vai relacionar esse repertório com o argumento e com o tema da redação. E para finalizar, você traz uma pequena consequência. Depois dessa informação toda, eu mereço seu like, vai, pode dizer que eu mereço. Então deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Ah, e uma coisa muito importante, o uso de conectivos é de extrema relevância para a sua argumentação. Perceba que esse exemplo que eu li aqui com vocês tem vários conectivos e eles são usados de forma adequada. Então, os conectivos, eles são avaliados pela competência 4, porém, eles auxiliam na competência 3, eles auxiliam que vocês façam uma boa argumentação. E se você quer garantir uma ótima nota na redação do Enem, eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhadinha e conferir o nosso e-book de modelos prontos, tá bom? E antes de sair desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com um amigo seu que não sabe argumentar e que vai fazer o Enem. E também de se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, tchau!